Olá, gente boa, tudo bem? Aqui é Tayane Cavalcante e hoje eu tô aqui para poder te contar o maior erro da minha vida. O maior erro que eu cometi durante toda a minha vida, e vou confessar para vocês que talvez eu nunca tenha admitido isso para ninguém. Talvez seja essa a primeira vez que eu esteja falando disso. Não porque é um segredo muito grande, não é porque é difícil realmente da gente admitir os nossos erros. E esse especificamente eu tenho certeza que de repente você vai aí ficar se questionando, porque eu tenho quase certeza também de que a maioria das pessoas cometem esse erro que eu cometi durante muitos anos da minha vida, em que quando eu fiquei presente para que ele estava se repetindo a cada ano, a cada dia, e eu fiquei presente e comecei a descobrir que se eu mudasse os meus pensamentos, os meus sentimentos, e assim começasse a mudar minhas ações, minha vida e os meus resultados poderiam mudar. E, enfim, né, o grande erro da minha vida foi durante muitos anos, mas quando eu digo assim muitos anos, são muitos anos, talvez 35 anos da minha vida, eu me coloquei no lugar de vítima, no lugar onde que eu não era responsável pelos meus resultados. Eu achava que tudo que acontecia de ruim na minha vida ou era porque eu precisava sofrer para poder alcançar algum lugar melhor, ou porque de repente alguém não gostava de mim, ou porque eu nasci para poder sofrer, ou porque as coisas realmente deveriam ser daquele jeito. E se eu me achava feia, eu me achava feia porque acreditava que era porque minha mãe gostava mais da minha irmã. Se eu não tinha dinheiro, eu acreditava que era porque a minha profissão não era rentável. Ou, eu escolhi essa profissão porque, enfim, né? Eu sempre encontrava uma justificativa para poder me colocar no lugar de vítima e não no lugar da responsável dos meus próprios resultados, do meu próprio destino. E eu comecei a observar de que nada ia mudar na minha vida se eu continuasse com aquele pensamento, porque certa feita eu ouvi, que foi o grande start da minha vida, foi quando eu ouvi de Antônio Gasparetto, né, Luiz Antônio Gasparetto. Eu ouvia muito a Rádio Mundial, e um dia eu ouvindo o programa dele, ele disse o seguinte: a vida lhe trata como você se trata. E naquele momento eu fiquei assim pensando, que nada, não é bem assim. Lógico, eu não queria assumir de que os resultados que eu estava tendo eram os resultados que eu estava produzindo. Então eu negava aquela máxima que Gasparetto trazia. Uma outra coisa que ele trazia também, e que na hora eu disse assim, não, que nada, não é bem assim. E em outro programa eu acabei escutando ele dizer assim: você está onde você se põe. Eu disse, mas como assim eu quero estar no lugar de sucesso, eu quero estar no lugar de ser bem tratada, de ser amada, de ter resultados maravilhosos, de ter uma família bacana, de poder viajar com minha família, de poder ser feliz naquilo que eu faço. Eu quero tudo isso. E parece que cada vez que eu ia escutando e que eu ia aprendendo determinadas coisas, cada vez mais era um chamado para eu sair do lugar de vítima e começar a assumir os resultados que eu tinha. E como eu não tinha mais opção, os resultados não estavam muito bons, as finanças não estavam boas, o relacionamento com meu esposo não estava bom, né? Eu não era feliz na minha profissão. E eu disse, bom, já que eu não tenho uma opção, pior não pode ficar, então eu vou começar a testar essa coisa, de eu me colocar no lugar que eu quero, de eu ser responsável pelos meus resultados, e comecei a agir. E comecei a compreender, e uma coisa que eu gosto muito, e quem me conhece sabe que eu repito muito, que conhecimento liberta. Eu comecei a pesquisar sobre a reprogramação mental, de como é que a gente fazia para poder começar a mudar nossos pensamentos, e comecei a fazer isso. Impressionante como eu comecei a ficar vigilante para o que eu estava pensando e para o que eu estava sentindo. E eu juro a vocês, eu decidia, isso eu não quero pensar agora, eu vou produzir um resultado. Eu ouvia músicas que levassem
a minha emoção, acontecia alguma coisa ruim, ainda assim eu procurava dentro de mim trabalhar aquele sentimento para poder estar sentindo coisas boas. Então começava a focar em coisas boas, a assistir filmes edificantes, a ouvir músicas que ativasse o meu sistema límbico, e comecei a reprogramar os meus pensamentos focando no que era positivo, ainda que as coisas continuassem ruins. Mas eu disse, não, se a receita é essa, eu vou perseguir essa receita. E comecei a focar, e começava a escrever, e começava a pensar, descobri vários conceitos, fui fazer vários cursos e comecei a ver que todas as vezes que eu somava o meu pensamento com o meu sentimento, eu tinha um poder dentro de mim que me fazia agir, e aí comecei a produzir resultados fantásticos. E era interessante, eu sempre conto isso e as pessoas às vezes ou não acreditam ou acham engraçado. A minha formação de base é a terapia ocupacional, mas eu comecei a buscar a terapia transpessoal, comecei a buscar coach, comecei a buscar PNL, e morando no interior as pessoas não sabiam o que era. Eu disse, não, mas sou eu que produzo os meus resultados. Comecei a dar palestra, comecei a informar as pessoas o que era aquilo de PNL, o que era programação neurolinguística, o que era coach. Comecei a fazer pro bono porque era eu que produzia os meus resultados. E interessante que ainda assim a agenda ficava lá vazia, tinha um ou outro cliente que chegava. Eu sempre fui muito, graças a Deus, muito respeitada na minha região pela profissão, porque eu implantei um serviço de saúde mental e que isso me deu uma grande visibilidade. Eu sou muito grata ao serviço público por isso. E eu comecei então que eu sabia que se eu projetasse na minha mente, que se eu sentisse que aquilo era verdade, porque meu cérebro não ia saber se era verdade ou se era mentira, ele ia acreditar naquilo que eu dissesse pra ele. Eu começava a colocar nomes na agenda e começava a acreditar e começava a ficar feliz. E impressionante como aquilo me impulsionava a fazer palestras pro bono, a fazer atendimentos pro bono, e as pessoas começaram a gostar porque eu estava movida por uma emoção que me fazia acreditar. Eu tinha esperança, não a esperança do esperar, mas a esperança que aquelas minhas ações, que aquela minha aquele novo posicionamento na minha vida ia me trazer resultados futuros mais positivos. E eu comecei a acreditar naquilo. Então eu comecei a trabalhar na psicologia positiva, comecei a pensar e a estudar e a capacitar meus funcionários com a questão da psicologia positiva, e comecei a descobrir que se eu não liderasse os meus pensamentos, se eu não liderasse as minhas ações, eram todas as outras pessoas que iam fazer isso. E eu comecei a fazer diferente. Engraçado que quando você começa a fazer diferente também, as pessoas que estão ao seu redor não estão acostumadas com aquilo, porque quando você sai da zona de conforto, você impulsiona os outros a sair também, porque eles vão ter que agir com você de forma diferente. Então a persistência tinha que ser maior, e comecei a ficar vigilante para isso, treinar meus funcionários, treinava as pessoas sem que nem elas soubessem, né, os meus amigos, a minha família, para começar a pensar como eu estava pensando naquele momento, para poder criar um grupo de pessoas que pudessem pensar e falar coisas que pudessem também me elevar. E eu juro pra vocês, a partir do momento que eu comecei a liderar meu pensamento, a partir do momento que eu comecei a liderar meu comportamento, a minha agenda, o meu trabalho, a minha vida começou a ter resultados diferentes, porque eu saí do lugar de vítima. Eu deixei de ter aquela postura de errar, de achar de que as pessoas eram responsáveis pelos meus resultados e não eu responsável pelos resultados que eu teria. Então, pessoal, aproveita essa minha confissão, esse meu relato, né, para poder você não chegar e cometer o mesmo erro. Sai do lugar de vítima enquanto é tempo. Sai do lugar de onde você não é responsável pelas suas ações enquanto é tempo. Começa a liderar seus pensamentos, começa a liderar seus sentimentos, e você vai ver que algo dentro de você começa a mudar e a te impulsionar a agir a seu favor. Lembre-se daquilo que me fez acordar, que é uma frase de Gasparetto:
A vida lhe trata como você se trata. Então agora, se olha no espelho, pergunta o que é que você tem feito para poder ter os resultados melhores em sua vida. Como é que você olha no espelho, o que é que você diz para você? O que é que você diz sobre os seus pensamentos, sobre os seus resultados e começa a agir diferente, começa a se posicionar diferente, a se colocar no lugar do melhor. Diga para você mesmo, eu tenho o melhor, ainda que você nesse momento não acredite nisso. Mas repita, faça disso um mantra na sua vida e você vai ver que os resultados começam a mudar. O que eu quero te dizer hoje é que ser responsável pelos seus próprios resultados é o grande segredo para poder você ter os resultados que você quer. Senão você vai ter os resultados que os outros querem, que o mundo quer, que a crise quer, que as circunstâncias, que o tempo. E lembre-se, a vida lhe trata como você se trata. E eu vou encerrar esse vídeo com essa pergunta. Como você tem se tratado até hoje para você ter os resultados que você tem? E se você quiser resultados diferentes, se trate de forma diferente. Um grande beijo, um grande abraço e eu espero do fundo do meu coração que isso inspire seu dia, que você comece a liderar seu caminho para poder você ter exatamente os resultados que você deseja e isso é possível, ok? Até o próximo vídeo e a gente se vê por aí.